Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Roberval Teixeira. Eu sou caminhoneiro. Eu sempre amei a minha profissão de caminhoneiro. Sou originário de um lugar muito gostoso chamado Lagoa do Mato. É zona rural de Panelas. Realmente um lugar muito bacana. Mas eu já conheço o Brasil inteirinho por ter rodado com o meu caminhão. Certa ocasião, eu me casei. Aliás, eu estava casado havia pouco tempo, tinha uns 3 anos, e a minha mulher engravidou. E exatamente por ter ficado grávida, a Maria José, minha esposa, ficou muito medrosa. Então ela não queria, em hipótese alguma, que eu viajasse com o meu caminhão. E era a minha vida, era essa. Ela queria que eu ficasse perto dela. Eu pensei comigo, falei, puxa vida, se eu não atender a minha mulher, agora que ela está grávida, eu vou atendê-la como? Quando? Foi aí que, tendo amizade com um vereador da cidade onde nós vivíamos, e nada tem a ver com a cidade onde eu nasci, eu conversei com ele e ele falou, tem um trabalho que vai surgir agora, que é para dirigir o ônibus dos estudantes. Você tem que pegar o ônibus carregado aqui com os estudantes, leva até um distrito. Esse distrito chamava Cruz Alta, era um distrito daquele município. Você leva até Cruz Alta, a Cruz Alta era o distrito, que na verdade ficava pertinho mesmo do município. Era apenas 10 quilômetros. 10 quilômetros na ida e depois eu teria que voltar os 10 quilômetros sozinho com o ônibus. E assim, eu peguei aquele serviço porque me dava a possibilidade de eu ficar com a minha mulher. Ela me agradecia, ela não tinha palavras para me agradecer. E eu comecei a trabalhar fazendo aquele serviço. Então eu pegava os estudantes, tudo garotada assim, a partir de uns 14, 15, 16, 17 anos e levava até Cruz Alta. Eu levava mais ou menos dentro do ônibus, vai uns 20 estudantes. Pelo menos uns 20, toda noite era assim. A estrada para Cruz Alta, apesar dela ser curta, ela tinha 10 quilômetros, ela não era uma boa estrada não, era uma estrada assim no meio do mato e tinha seus buracos, então eu não podia empreender grande velocidade nesse ônibus. Apesar da minha experiência como caminhoneiro, e até por causa dela, eu tinha que ir devagarzinho com o ônibus. Não podia empreender grande velocidade. Naquela noite, e eu me lembro perfeitamente, era uma noite de sexta-feira, era uma sexta-feira de lua cheia, eu me lembro porque a lua clareava assim, a estrada estava tudo tão clarinho, até que se eu quisesse, sabe, eu poderia apagar os faróis do ônibus e fazer a viagem. Então eu esperei os estudantes entrarem, eu ia contando, como eu sabia que na verdade o número exato era 21, eu fui contando, como era sexta-feira, alguém me falou, 3 faltaram. Então quando eu cheguei na contagem de 18, eu consultei a galera. Tá todo mundo no ônibus? Contei 18, com 3 que faltaram, 21. Certo, motorista? Então eu fechei a porta do ônibus, essa fechadura da porta ainda era manual, e toquei. Estrada do meio do mato, destino, distrito de
Cruz Alta. Quando eu andei mais ou menos, o trecho dava 10 quilômetros, quando eu andei mais ou menos uns 5 quilômetros, meio do caminho, do nada, eu comecei a ouvir, e não apenas eu, mas os 18 estudantes que estavam comigo, jovens de 14, 15, 16, 17 anos, 18 anos, todos ouviram um som muito alto e forte. Era o tipo de um uivo misturado a ronco de porco. Mas era algo forte, sabe? Muito forte. Um urro de assustar até o cabra mais corajoso. Todos se apavoraram, especialmente as meninas. Alguns estudantes no início quiseram brincar, você sabe como é que estudante é. Adora fazer uma graça. Teve até uns 2, 3 que começaram a fazer piada, a fazer graça, mas de repente, quando o uivo foi se aproximando e se tornando cada vez mais forte, e aquele ronco de porco, até esses se calaram. Havia gritos dentro do ônibus e eu também me apavorei. Do nada, logo em seguida, eu senti aquele solavanco no coletivo. Bateu na lateral assim do ônibus, parecia que um carro. A pancada que eu senti era como se um carro houvesse batido no ônibus. Chegou a balançar. Como bateu numa lateral, o ônibus balançou de um lado para o outro. Todos se assustaram mais ainda. E agora não havia mais ninguém que fizesse piada. Todos gritaram. E não tinha como ser um carro, porque a estrada era estreita e não havia acesso a ela por ali. Eu lembrei que há pouco tempo tinha passado pelo ônibus uma moto. Só que aquela moto que tinha passado pelo ônibus já estava longe. Já tinha passado no comecinho da estrada. Nós estávamos no meio da estrada, imagine. Vai comparar a velocidade de um ônibus pesado daquele com uma moto? A moto estava longe. Então eu olhei pelo retrovisor. E quando eu olhei pelo retrovisor do ônibus, eu vi uma imensa figura ao lado do ônibus. Com a luz do interior do coletivo, foi possível ver que era algo grande, sabe? Era algo muito grande, maior que um terneiro, assim, peludo. Era algo grande, peludo, muito feio, uma mistura de gente, porco, lobo. Os jovens estudantes que estavam no interior do ônibus também viram aquela aberração e todos começaram a gritar, especialmente as meninas. Agora, de medo, todos estavam apavorados. Eu, inclusive. Era como se nós estivéssemos dentro de um filme de terror. Um desespero tomou conta de todos ali dentro. Todos estavam apavorados. Eu não tive outra alternativa a não ser acelerar o ônibus. Eu já estava com o ônibus numa velocidade de uns 50 para 60 km por hora. Era o máximo que a gente conseguia naquela estrada, porque era estrada de terra, chão batido, com buraco. E o bicho continuava correndo pelo mato. E às vezes ele corria em 2 patas, em outras em 4, e urrava mais ainda. E mesmo o ônibus naquela velocidade de 50, 60, o bicho nos alcançou. E ele bateu de novo no ônibus. Bateu de novo na lateral do ônibus, o ônibus balançou outra vez. Eu sinceramente achei que todos nós morreríamos ali. Estavam todos gritando. Eram gritos de pavor, de desespero, de pânico. E quando tudo parecia perdido, para nossa sorte, ou para minha sorte, o monstro simplesmente desistiu e correu mata adentro, deixando todo mundo apavorado, todo mundo atônito, mas todos vivos dentro do ônibus. Graças a Deus, todos, e nenhum sequer ferido. O susto foi tamanho que, após eu ver o monstro havia sumido, eu não conseguia mais dirigir. Eu não conseguia. Depois que o susto passou, as minhas pernas bambearam, eu não conseguia mais dirigir. Eu estava quase perguntando se havia um daqueles garotos ali dentro. Tinha menino de 18 anos. Eu quase perguntei se alguém ali dirigia, porque eu não tinha condição de dirigir, de tanto que eu tremia.
Eu fiquei tão apavorado, as pernas bambearam, meu corpo inteiro tremia. Os jovens também precisavam se acalmar, muita gente ainda gritando. Eu saí daquele banco assim do motorista, eu pedi silêncio, pessoal, por favor, silêncio. Eu não sei como é que eu consegui ficar de pé, eu não sei como é que eu consegui pedir silêncio. Os gritos pararam, mas os jovens continuavam chorando muito, especialmente choravam as meninas. E foi então que eu percebi, eu notei uma moto com 2 homens com galhos de árvores nas mãos. Eles estavam parados logo à frente assim do ônibus. Então quando eu vi os homens ali na moto, e eu percebi que era aquela moto que tinha me ultrapassado, era a moto que havia passado por mim. Aí eu abri a porta do ônibus, eu desci e falei com os 2 homens que contaram para mim que vinham na moto e que há pouco eles tinham ultrapassado o meu ônibus. Eles confirmaram, eram eles. Seguiam normalmente quando um imenso cachorro, um cachorro preto, grande, pulou pela cerca de arame que separava a estrada da mata, e foi o maior susto. Eles quase caíram da moto e eles se armaram com aqueles galhos de árvore agora para se defenderem. Parece que o monstro também se assustou com a moto e foi a partir daí que o monstro correu para o lado oposto da estrada. Foi para a direção que vinha o ônibus. E eles se preocuparam com isso, porque eles passaram pelo ônibus, eles nos viram. Então, como não tinham eles armas, pegaram aqueles galhos de avelós e voltaram para ajudar os meninos do ônibus escolar e a mim. Eles chegaram a ver o bicho se chocando contra a lateral do ônibus e gritaram para chamar a atenção do lobisomem, que ao ver a luz do farol da moto, porque você sabe que o farol da moto é muito, muito forte, muito alto. Quando o bicho viu aquela luz do farol da moto e o griteiro que eles faziam, o bicho deve ter se assustado. Ele correu para dentro da mata. Os jovens ainda choravam muito. Só que agora nós tínhamos a companhia dos homens da moto. Estavam todos com muito medo pelo que tinham vivenciado. Por isso, não tinham ouvido nem visto os motoqueiros antes, porque eles estavam olhando para trás e para dentro do coletivo. Mas todos agradeceram aos 2 rapazes da moto, e só pode ter sido mesmo a chegada deles que afastou o monstro do ônibus. Gente, eu fiquei apavorado, e depois eu tinha que deixar os meninos lá em Cruz Alta e voltar, com o ônibus por aquela estrada. Eu não tive como. Falei, não vou voltar com esse ônibus sozinho, eu não vou voltar. Só que a minha mulher, ela também iria se apavorar, ela estava grávida. A minha mulher estava, naquele momento, assim, por volta dos 5, 6 meses de gravidez. Eu falei, não posso deixar a minha mulher, o que é que eu faço? Foi quando eu implorei para os rapazes da moto que viessem comigo, que voltassem pela estrada comigo. E eles me fizeram esse favor. Eles foram com a moto, aquele farol da moto aceso. Eu acho que aquele farol da moto deve ter espantado o lobisomem, tanto que a gente conseguiu voltar pela estrada nesse retorno sem nenhuma intercorrência. Graças a Deus, eu dei graças a Deus quando eu cheguei na minha casa. Não podia contar nada para minha mulher. No entanto, no outro dia, eu teria que tomar providência. Eu avisei aquele vereador que havia me arrumado um emprego, relatei para ele o que havia acontecido. Ele poderia ter duvidado da minha palavra, mas como eu tinha 18 testemunhas dentro do ônibus, 18 testemunhas, mais ainda os 2 homens da moto, porque eu fiquei com o endereço deles, ele acabou acreditando. E no outro dia, nós nos armamos como podíamos. Pegamos pás, enxadas, facões, foices e fomos lá para a estrada. Quem sabe, no dia seguinte, não tinha aula no dia seguinte, era sábado. Mas nós fomos para o lugar e de noite para ver se acontecia alguma coisa, se o lobisomem fosse aparecer. Passamos horas e horas esperando, espreitando pela estrada, mas nada do lobisomem aparecer. Mas quando nós chegamos no exato momento onde o bicho tinha batido no ônibus, nós encontramos algo muito estranho e intrigante. Havia uma cruz na beira da estrada, uma cruz já coberta assim pelo mato. Aquela cruz sempre esteve ali, mas ela não era vista, porque ela estava encoberta pelo mato. E naquele lugar que o bicho bateu no ônibus, ela tinha no chão pelos. E pela grossura e o comprimento dos pelos, eu tive certeza de que aqueles eram os pelos do bicho.
esse vereador tinha levado consigo, tinha um saquinho desses saquinhos plásticos, transparentes. Ele pegou aquele pelo e colocou dentro daquele saquinho. Ficou com ele aqui. Diante da cruz que foi descoberta ali, nós pedimos depois ao padre da cidade que fosse até lá rezar, quem sabe para afastar aquele mal e quebrar aquela maldição. Porque tudo o que nós tínhamos assistido era a aparição de um lobisomem. Eu vi, 18 alunos viram e se apavoraram comigo, e 2 senhores na motocicleta, que foram muito leais também comigo. Mesmo assim, depois dos fatos, muita gente continuou com medo de passar por aquela estrada de noite. Mas depois das missas rezadas ali, nunca mais se teve notícia de nenhuma aparição. Todo mundo acredita que foi uma experiência com lobisomem. Ali, naquela localidade, a maioria vive da agricultura, as casas são bem afastadas uma das outras, e em noites de lua cheia, eles fecham as portas, trancam essas portas, inclusive com trancas de ferro, e até mesmo os mais céticos, aqueles assim que não acreditaram muito na nossa história verídica, aqueles que dizem não acreditarem em lendas, preferem também não se arriscar e ficam trancados também em suas casas e sítios. Dirigi durante aquele ano inteirinho, até que o bebê da minha esposa nascesse, mas o amor pelo caminhão voltou a falar mais alto. E eu voltei para as estradas do Brasil, por onde eu ainda viajo. Atualmente, estou morando em Goiânia. Aquele bebê foi apenas o primeiro. Depois dele, tivemos outras 2 meninas. Acabei tendo ao lado da minha mulher 3 filhos ao todo. Não brinco com esse tipo de assunto. E se hoje resolvi lhe escrever, é porque é tudo real. Tudo que eu escrevi é verdade.